deixa eu falar para vocês, desde que eu me converti, isso já faz muitos anos, eu sempre levei ou entendi a Santa Ceia como uma reunião especial em que a gente participava do pão e do vinho. O pão, para mim, representava a saúde física. O vinho representava a saúde espiritual. Eu participava da Santa Ceia num sentido assim, de me abençoar. Então isso a gente vinha fazendo ao longo dessas mais de meio século. Nunca ninguém falou para mim, nunca ninguém me abriu os olhos. Eu não encontrei um livro, não encontrei nenhum artigo que me mostrasse que não tinha nada a ver da Santa Ceia que eu participava com a Santa Ceia que Jesus propõe. A Santa Ceia vai mudar a sua vida. Na quinta-feira que vem vocês vão participar da Santa Ceia. Eu não queria participar hoje para que vocês pudessem pensar, raciocinar, para que domingo, por exemplo, nós vamos ter a Santa Ceia, mas na quinta-feira que vem a Santa Ceia será só entre nós. O que ela significa? Porque quando Paulo fala assim, Paulo diz assim lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, olha, quem come, de 1 Coríntios, olha, quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, quer dizer, quem participa da Santa Ceia de forma normal, indiscriminadamente, será réu, na versão anterior, era réu do corpo e do sangue de Jesus, quer dizer, será um condenado, não será um abençoado. Aí, Paulo acrescenta, é por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem, que são os que morreram, participaram da Santa Ceia, com indignidade. E as pessoas não sabem. Eu não sabia. Não tinha conhecimento da grandeza da Santa Ceia. Para mim era uma cerimônia normal, mas não é. E uma das razões porque muitas pessoas na igreja, ou nas igrejas em geral, estão fracas, doentes, são débeis, não desenvolvem, não crescem, estão muitos anos na igreja, mas não desenvolvem, e outros que já morreram. Por que isso? Some-se o fato que a gente nunca chegou a ter a plena convicção. Quando Jesus diz assim, convicção, quando Jesus diz assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas isso, poxa, eu pensava, não entendo. O que significa comer do corpo e da carne? Não é a carne de Jesus, a carne, dedo, pé, nada disso. Munheca. Não é o sangue que corre, não. Mas o que representa o corpo e a carne, que chama-se o pão e o vinho. Jesus diz, quem não comer, não tem parte comigo. Quem não beber, não tem parte comigo. Mas todos têm parte, todos comemos, todos bebemos. E eu não entendia isso. Então, a revelação para nós avaliarem no que diz respeito ao trabalho que vocês desenvolvem. Todos nós.
Uma vez, quando estava lá no jardim do Getsemane, Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus disse para ele: Pedro, você não sabia que convinha que eu não beberei do cálice que o meu pai me deu? Não beberia do cálice que o meu pai me deu? E 3 vezes consecutivas, Jesus, chorando, urrando de dor, pediu ao Pai, passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Mas que cálice é esse? Que cálice é o cálice que Jesus bebeu? E o que significa a Santa Ceia para nós hoje? Então nós vamos agora entender uma coisa. Na semana passada nós falamos a respeito de que darei ao Senhor, não foi isso? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Mas o cálice que Jesus ofereceu, ou que o Pai deu a Jesus, foi o cálice da maldição. Que darei ao Senhor, não foi isso? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Mas o cálice que Jesus ofereceu, ou que o Pai deu a Jesus, foi o cálice da maldição. Não foi cálice de salvação. Não foi cálice de salvação. Mas lá, quando Jesus escolhe para viver, para se despedir dos seus discípulos, o jardim do Getsemane, é extremamente importante. Vamos ler capítulo 26, a partir do versículo 37. Quando diz assim: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Começou a entristecer-se e a angustiar-se o quê? Muito. Então, começou a se entristecer e a angustiar-se muito. Você sabe que os autores sagrados, os autores bíblicos, eles não exageram. Não existe exagero na Bíblia. Eles não falam mais do que é, nem menos do que é. Eles falam exatamente o que é. Quando ele fala que Jesus começou a entristecer-se, quer dizer, ele começou a ficar triste. Mas depois, ele entrou num estado de angústia. Mas muita angústia. E então, nos versículos seguintes, ele diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza. Quer dizer, não há espaço para alegria nenhuma. Não tem espaço nenhum para outra coisa a não ser tristeza. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Até a minha morte, a minha alma vai estar cheia de tristeza. E então, ele continua falando. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai,
se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui mostra que Jesus não era, aqui, ele não era o Senhor Jesus, era Jesus, o Filho do homem. Aqui mostra que ele era o servo. Servo de quem? Do Pai. Servo do Pai. Eu te peço, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, o servo que se submete à vontade do seu Senhor. E ele, depois de ter feito essa oração, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo, vigiar, naturalmente, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E Jesus, da fraqueza na sua carne, ele diz: passe de mim este cálice. Foi na fraqueza. Ele não, pela fé, passe de mim este cálice. Não, se ele falou passe de mim este cálice, é porque ele já estava profundamente abatido. Então, ele continua dizendo: e indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Jesus não queria, mas que teria que fazer, beber do cálice. Não era o que ele queria, mas ele teria. Então, ele assumiu a fé. Ele assumiu a fé. Sabe, quando você quer uma coisa, mas não é possível, mas você, às vezes, se deixa levar pelo coração e acaba satisfazendo. Mas Jesus não. Ele manteve-se firme. Faça-se a tua vontade, não é a minha vontade. Continuando, diz o texto que voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora. E o Filho do homem, não é o Filho de Deus, agora é o Filho do homem, será entregue na mão dos pecadores. Será entregue na mão dos pecadores. Pronto. Quando Jesus foi entregue na mão dos pecadores, ele estava separado do Pai. Separado do Espírito Santo. O Espírito Santo já não estava mais com ele. Ele estava sozinho. Por quê? Porque iria assumir o pecado de toda a humanidade. Ali ele já estava assumindo o pecado da humanidade. A partir daquele momento que ele se separa do Pai, é para poder vestir a roupa do pecado, para vestir-se de maldição. E como que uma pessoa cheia de maldição poderia estar cheia do Espírito Santo? É impossível. Ou você está cheio de luz ou você está cheio de trevas.
Ou você está na luz ou está nas trevas. Jesus se separou, ele teve que se separar do seu Pai e do Espírito Santo para poder, quer dizer, não foi ele que se separou, foi o próprio Deus que se separou dele, saiu e o deixou só. Deixou só. Batizado com o Espírito Santo, mas agora não tinha o Espírito Santo. Agora ele não tinha o Espírito Santo. Agora ele não tinha mais o Pai. Ele estava só. Esse é o cálice que Jesus bebeu. Se você entendeu o que significa e por que Jesus escolheu aquele lugar, o jardim do Getsemane, e se você entender que o Getsemane, aquele lugar é um lugar de fabrico, de produção de azeite. Quando separava-se da azeitona ou da oliva, o azeite. Jesus era o caroço que foi separado da oliva. A oliva é o Espírito Santo. Ele foi separado de Deus. Esse foi era o caroço que foi separado da oliva. A oliva é o Espírito Santo. Ele foi separado de Deus. Esse foi o cálice que Jesus tomou. Foi separado. Separado para quê? Para assumir o pecado da humanidade. Assumir os nossos pecados. Assumir o seu pecado, o meu pecado. Imagine o pecado de uma só pessoa. Uma só pessoa. Imagine o pecado de todas as pessoas do passado, do presente e do futuro. De toda a humanidade. Jesus catalisou sobre o seu corpo todo o sofrimento, toda a dor, toda a humilhação, todo o pecado da humanidade. Por isso que Isaías fala lá que era o homem sofrido, humilhado. Lá em 53, Isaías 53. Se você ler Isaías 53, você vai ver o que era Jesus. O profeta fala de Jesus. Isso é tão forte que os judeus arrancam a página, o capítulo 53 da Bíblia, porque eles sabem que é Jesus e eles não querem aceitar. Eles não querem aceitar. Então, quando você esmaga a oliva para poder tirar o azeite ou o óleo dali, o azeite de oliva, impor uma força violenta. É por isso que eles usavam pedras enormes. As pedras passavam, rolavam em cima daquelas olivas e elas soltavam tudo. Soltavam a carne da oliva, soltavam o caroço, soltava tudo. E saía só o azeite, que é o Espírito Santo. Jesus foi o caroço. Ele ficou sozinho, para poder absorver o pecado do mundo. Desde aquele momento, que o versículo fala aqui, que está escrito, ele diz assim: é chegada a hora. É chegada a hora. Porque uma vez que ele foi separado do Pai e do Espírito Santo, ele foi colocado na mão dos pecadores. Ele foi colocado na mão da maldição. Ele foi colocado na mão do pecado. Quando a gente pensa nessa forma, o que aconteceu com Jesus, agora fica mais claro compreender a Santa Ceia. Porque na Santa Ceia, Jesus diz assim: isto é o meu corpo, que é dado por vós, como aconteceu lá, no caso, no Getsemane. Este é o meu sangue, que é derramado por vós.
fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem do pão, você mastiga, você tritura. Os seus dentes impõem um peso violento para mastigar aquele biscoitinho. É um biscoitinho desse tamaninho, mas você tritura entre os seus dentes. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi triturado. Ele foi separado. Para ser separado do Pai, ele teve que sentir essa dor. A dor do cálice que ele estava tomando. Porque em toda a eternidade, sempre foi, eu não sei quando começou, nem sei se teve início, não teve início, porque ele já era antes de todas as coisas. Mas sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre foi. Mas naquele momento que Jesus falou, é chegada a hora, pronto. Pela única vez, ele era separado do Pai e do Filho, como o caroço é separado da oliva. E a Santa Ceia, quando ele fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O apóstolo Paulo diz lá, aquele que comer ou beber do cálice, comer do pão, beber do cálice, indignamente é réu. É réu. Réu é aquele que está já condenado. Réu é o condenado. Suposto, mas é um condenado. Se tomar do cálice indignamente. E eu fico a pensar, quantos pastores que estavam sentados aí com vocês, junto de vocês, quantos colegas de vocês, porque nem eu os conheci, mas hoje estão vivendo por aí às tontas, caídos, prostrados, fazendo dinheiro igual Ló, que ficou rico, mas acabou dentro de uma caverna sozinho, ele e as filhas dele. Mais ninguém. E que através deles veio gerar 2 tribos inimigas de Israel. Então, quantos deles tomaram a Santa Ceia estando no adultério, na prostituição, no roubo, na mentira, no pecado. No pecado. Agora pensa comigo. Jesus, para me salvar, ele se tornou o próprio pecado, a própria maldição. A própria maldição. Para poder me salvar, para poder morrer e levar para o túmulo aquela maldição. Mas o pastor, ou a esposa do pastor, de forma indigna, o que faz? Ele participa da Santa Ceia com aquela maldição. De forma indigna, o que faz? Ele participa da Santa Ceia com aquela maldição dentro de si. Quer dizer, ele não se separou do pecado. Como Jesus se separou do Pai e do Espírito Santo, ele não se separou do pecado. E tomou o cálice indignamente. Você imagine o que acontece. Porque aqueles elementos que ele participou naquele momento em pecado, estando em pecado, são testemunhas dele no dia do julgamento. Ele pode não ver agora, pode não ser julgado agora,
Pode estar tudo aparentemente bem, mas e o cálice quando participaram da Santa Ceia? Não lembra que Jesus falou: ide pelas aldeias de 2 em 2, se alguém vos receber, então paz seja convosco. Mas se alguém não vos receber, o que vocês devem fazer? Sacudir a poeira das sandálias, como testemunhas contra eles. Para o louco, isso não é nada, isso é bobagem. Mas para Deus, aquele pozinho é testemunha contra aquela criatura. Porque o julgamento, meus caros, vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. Todos nós seremos julgados pelo que nós fizemos. Todos nós. Os que são de Deus, os que são de Deus, os que são do Senhor Jesus, serão julgados pelo tribunal do Senhor Jesus. Os que não são, serão julgados pelo tribunal de Deus, do Pai. Todos seremos julgados. E as testemunhas estarão lá para dizer: eu vi, eu falei, eu mostrei para você. Ó, aqui, ó, eu sou testemunha que ele fez isso, fez aquilo. Voltemos então à Santa Ceia. O cálice que o Senhor tomou, chamado cálice da maldição. O cálice que Jesus tomou, passe de mim este cálice, era o cálice da maldição. O cálice da rejeição, ele foi rejeitado. O Pai e o Espírito Santo não puderam estar com ele. Ele teve que ser separado. Não havia condição de ele estar junto. Como que uma pessoa cheia de pecado está cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo? Não existe isso. E o que me chama muita atenção é que eu nunca tinha esse entendimento, essa compreensão. Porque para mim, a Santa Ceia era para me beneficiar. Mas não. A Santa Ceia não era para me beneficiar. A Santa Ceia é para eu não esquecer. Ele foi separado do Pai e do Espírito Santo para servir como sacrifício em meu lugar. E a Santa Ceia, quando eu participo da Santa Ceia, eu estou dizendo: o Senhor tomou do cálice, o cálice da maldição, o cálice da perdição por causa dos meus pecados. Aqui eu tomo o cálice de compromisso contigo. O Senhor foi separado do Pai e do Espírito Santo para carregar o meu pecado para o túmulo. Também eu tomo o cálice da salvação, que é, no caso, renunciar à minha vida, negar o meu eu, morrer para o mundo, morrer para tudo e para todos, e viver, morrer para tudo e para todos, e viver em função de ti. Viver de maneira que o Senhor seja glorificado em mim. Eu bebo desse cálice. Viver longe do pecado, afastado do pecado, afastado de tudo o que impede a nossa comunhão perfeita. Porque nós não estamos tratando aqui, meus caros, de uma vida nesse mundo. O apóstolo Paulo diz lá: se nós cremos em Cristo esperando apenas nesse mundo, nós somos o quê? Os mais miseráveis dentre os homens. Vale a pena ler aí, se eu não me engano, 1 Coríntios 2.
Não, não é isso. Então, hein? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 19. Obrigado, cara. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, se a nossa esperança em Jesus está nessa vida, eu quero vida com abundância. Não, eu creio, Jesus falou, eu venho para trazer vida e vida com abundância. Não, eu creio, Jesus falou, eu venho para trazer vida e vida com abundância. Eu sei disso. Mas vida com abundância, você está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conduzir você aos pastos verdejantes. Mas aqui ele diz, se a minha esperança está nas conquistas desse mundo, eu sou o mais miserável entre os homens. E é por isso que há muita gente perdendo a salvação, porque preferem tomar o cálice da bênção deste mundo do que tomar o cálice da separação do pecado desse mundo, ou deste mundo, separação do mundo. Ao invés de querer manter a sua postura, separação do mundo. Ao invés de querer manter a sua postura, o seu caráter, da mesma forma como o seu Senhor, que Jesus, ele separou-se do Pai e do Espírito Santo para poder tomar o nosso lugar, para levar o nosso pecado, morreu por nós, pronto, me salvou, graças a Deus. Mas isso não é suficiente, eu tenho que participar do cálice do meu Senhor, eu tenho que concordar com Ele, eu tenho que me sacrificar. Não, eu não tenho que morrer na cruz, eu não tenho que ser chicoteado, eu não tenho que ser nada disso, mas eu tenho que assumir a minha fé nele, a minha vida nele, a minha conduta nele, meu comportamento nele, de forma que fique clara a diferença entre eu e as pessoas que vivem nesse mundo, para se agradarem. Tem que haver essa diferença. E é no cálice da salvação, quando tomamos a Santa Ceia, que quer dizer isso. Eu vou tomar esse cálice, meu Senhor, não para ser curado das minhas enfermidades, nem para ser, avivado no meu coração, na minha fé. Não, eu tomo esse cálice para me comprometer contigo. O Senhor se sacrificou por mim, no mínimo, eu tenho que me sacrificar por ti também. Porque se eu não me sacrificar por ti, não adianta o seu sacrifício por mim. Porque aí entra aquela história da graça de Deus. Pela graça sois salvos. Não é isso que eles falam? Pela graça sois salvos. Não é isso que eles falam por aí? Pela graça sois salvos. A graça é a ação de Deus para conosco, favor imerecido que Ele faz para conosco. Porém, se não houver a fé, a minha fé expressa nele, em atitude, em sacrifício da minha própria vida, então de nada adianta a graça de Deus. É Ele que faz, que manifesta a graça, mas Ele também me dá a fé para que eu possa estar casado com Ele. Assim também a Santa Ceia. A Santa Ceia, olha, fazer isto em memória de mim. Eu sacrifiquei, eu dei a minha vida por você. Eu chorei. E você verifica que lá no Evangelho ele diz assim, que ele orava de paixão, o grau de angústia, de sofrimento, de depressão. Ele chegou ao ápice da depressão.
ao ápice da depressão. Então ele sabe o que as pessoas sofrem e sabe por que as pessoas se matam por causa da depressão, que se cortam por causa da depressão. Ele sabe porque ele foi no grau máximo, homem de dores, que sabe o que é padecer. Tudo isso ele fez lá no Calvário, quer dizer, desde aquele momento que ele entregou a sua vida, desde o momento em que agora chegou a minha hora de beber o cálice da salvação, ou o cálice da maldição, o cálice que vai dar salvação para todas as pessoas que crerem em mim, mas elas têm que crer em mim, porque se elas não crerem, não vai adiantar o meu sacrifício, porque quando nós falamos, quando você oferece o cálice da salvação, quando Deus oferece o cálice da salvação e você rejeita, não adianta a misericórdia de Deus, não adianta a compaixão de Deus, não adianta a graça de Deus, não adianta nada do que está escrito, nada do que Deus é, não adianta Deus ser amor, você vai para o inferno e vai mesmo com toda a razão, com toda a força, porque você rejeitou o que Ele fez na cruz do Calvário. Não se esqueça, a Santa Ceia é em memória de mim, quer dizer, vocês não podem esquecer que eu dei a minha vida por vocês. Eu não só morri por vocês, não. Durante aquele momento, desde aquele instante, daquela hora, até a minha morte, eu carreguei o pecado de cada um de vocês. Eu carreguei o seu pecado. O peso da sua consciência eu carreguei no meu corpo. A Santa Ceia é isso. A Santa Ceia é isso. Você ter memória do que Ele fez por você. Agora, na Santa Ceia, você não participa da Santa Ceia pensando no seu filho, na sua filha, no seu pai, sua mãe, no seu marido, sua mulher. Não. Na Santa Ceia é você e o Senhor Jesus Cristo. É você e Ele. Sou eu e Ele, mais ninguém. Eu tenho lembrança do que o Senhor fez no Calvário, o que o Senhor fez por mim. E eu aceito fazer um pacto contigo, renunciar a minha vida, os meus desejos, os meus sonhos, para realizar os teus sonhos. Isso é a Santa Ceia. Isso é a Santa Ceia. Isso é uma coisa pessoal entre você e Deus, é individual. A salvação é individual, cada um por si. E isso que me faz temer e tremer dentro de mim. Isso é que me faz temer e tremer, especialmente por aqueles que tomam a Santa Ceia no pecado. Paulo fala lá, examine-se o homem, pois a si mesmo. Examine-se, quer dizer, avalie se você está em condições de tomar o cálice ou não. Domingo agora, muita gente vai vir, vai participar da Santa Ceia, com certeza. Mas a gente sabe que muitas pessoas vão participar da Santa Ceia sem ter conhecimento, sem ter noção do que aquilo significa. Vai participar da Santa Ceia, com certeza. Mas a gente sabe que muitas pessoas vão participar da Santa Ceia sem ter conhecimento, sem ter noção do que aquilo significa. Vai ser como uma hóstia. Pegar a hóstia, estender a língua e botar na boca. Porque não conhecem essas verdades. Mas cabe a nós, vocês, nós todos, levarmos essa consciência do que Jesus fez na Santa. O que significa a Santa Ceia? O que significa participar da Santa Ceia? É a sua eternidade com Deus ou a sua eternidade com o inferno. Eu temo e tremo que Deus tenha misericórdia de todos nós, de cada um de nós. Muita misericórdia. Lá em Lucas capítulo 22, 44, diz assim, ali, em agonia, Jesus estava agonizando
Eu não sei se você já viu alguém agonizando. Não sei. Eu nunca vi ninguém agonizando. Graças a Deus. Eu não conseguiria me esquecer jamais daquele quadro. Mas Jesus, em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Corriam até o chão. Eu não tenho que chorar. Eu não tenho que me sensibilizar por essas palavras que aconteceram com Jesus, com esses fatos que aconteceram com ele. Não é isso. O objetivo aqui do texto não é sensibilizar-nos para que a gente venha chorar com pena de Jesus, não. Não é para isso. O texto mostra que nós temos que nos conscientizar do valor do sacrifício de Jesus, para que nós também venhamos dar valor à nossa própria salvação e aceitar o cálice de compromisso com Ele e beber do cálice da salvação. Ele bebeu o cálice da maldição. Nós temos que beber o cálice da salvação. Do que Ele fez por nós, através da fé, nós recebemos a salvação. Pense nisso. É o casamento. É o casamento. É o casamento. O Pai enviou o Filho para assumir o nosso pecado. Nós assumimos e nos deu a fé para que nós assumíssemos o nosso compromisso com o Filho. Meu Senhor, eu te aceito, eu me entrego, eu me rendo, eu estou disposto a ser teu servo de verdade. Anular os meus desejos, anular as minhas cobiças, anular os meus sonhos, anular tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, tudo que eu pretendo ser, anular tudo isso para tomar a minha cruz, a cruz que significa morte, sacrifício, tomar a minha cruz, sacrificar o meu eu, a minha vontade e seguir Jesus dia após dia após dia. Não se brinca com Deus. Não se brinca com o Altíssimo. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com Deus. Não se brinca com o Altíssimo. Não se brinca com as coisas de Deus. Com a fé. Avalie você a sua vida, meus caros. Quando eu falo avalia você a sua vida, eu estou me avaliando. Eu estou me avaliando. Que Deus tenha misericórdia da gente. Que Ele venha salvar. Porque não vale a pena, por uma porcaria de mundo que dura pouco tempo, a gente rejeitar o cálice da salvação. O cálice da salvação. Então, quando você for tentado, quando você for tentada por qualquer coisa, não se esqueça do cálice da salvação. Não se esqueça da Santa Ceia. Não se esqueça. Por isso que a Santa Ceia era algo costumeiro, para não deixar os discípulos esquecerem do que a Santa Ceia
representa. Você entendeu? Ó Espírito Santo, meu Deus. Os nossos pecados, como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos, Pai querido e amado. Nós não estamos aqui com a Santa Ceia na mão, mas espiritualmente nós participamos dela. Participamos dos gemidos, da agonia, da dor, da humilhação, do sofrimento que o nosso Senhor sofreu por cada um de nós. Ó meu Senhor, ó meu Senhor, pelo nome de Jesus, pelo amor de Jesus, faça os teus servos entenderem o que o Senhor nos deu. Me perdoa, meu Pai, por ser tão ignorante todos esses anos com respeito que o Senhor fez por mim. Me perdoa, meu Pai. Qualquer falha, qualquer erro, qualquer... Por isso que eu disse para o Senhor, meu Pai, leva-me por correr o risco de perder o cálice da salvação, de deixar de tomar o cálice da salvação. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, eu suplico por todos os teus servos, todos eles, espalhados por esse mundo afora. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Se você, minha amiga, meu amigo, se você quer restabelecer a sua comunhão com Deus, se você quer o perdão, se você quer voltar ao primeiro amor, se você quer manter o compromisso de ter Jesus como Senhor na sua vida. Então, se você quiser, vem aqui na frente, no altar. Não venha por vir, mas venha com o coração realmente disposto a fazer o que você não fazia. A fazer o que você omitia. Mas fazer aquilo que é certo, que é justo. Ó meu Pai, tem compaixão
de todos nós, meu Senhor. Veja onde nós temos falhado, onde nós temos renunciado ou recusado o cálice da salvação. E venha restabelecer, meu Senhor, tomar a santa ceia vestido de pecado. A santa ceia não vai resolver o pecado. Ela só resolve o compromisso, a lembrança, a memória do que o Senhor fez por nós e o que nós temos que fazer por Ti. Ela reforça a ideia de que a nossa vida, nós não fomos chamados como qualquer outro. Nós fomos chamados e escolhidos, tal e qual os 300 de Gideão, para que servíssemos neste mundo a Ti, para a Tua glória, para a Tua honra, para a Tua majestade. Ó meu Pai, venha sobre os Teus céus, para que servíssemos neste mundo a Ti, para a Tua glória, para a Tua honra, para a Tua majestade. Ó meu Pai, venha sobre os Teus servos, agora, para que uma nova igreja venha nascer de cada um de nós. Uma igreja verdadeira, uma igreja séria, uma igreja sem mácula, vestida a caráter das vestiduras brancas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó meu Senhor, passeia no nosso meio aqui agora. Passeia, meu Pai, pelo amor do Teu nome, passeia no nosso meio. Remove as vaidades, pecados escondidos debaixo do tapete, ou lá no fundo do coração. Remove tudo, meu Pai. Renova os Teus servos. Meu Deus, renova os Teus servos, para que eles venham dar frutos para a vida eterna. Renova-nos, Senhor, a todos, aqui e agora, porque nós não podemos passar para os outros o que nós não temos. Nós só podemos dar aquilo que o Senhor nos tem dado. Então eu te peço, meu Pai, venha sobre os Teus servos, venha sobre toda a Tua igreja. Nós já sofremos tanto, meu Pai, já gememos tanto, já choramos tanto, por tão poucas coisas, por insignificâncias, mas agora, eis-nos aqui, meu Pai. Nós nos arrependemos, se alguma coisa fizemos e que não lhe agradou, perdoa-nos, renova a nossa fé, a nossa disposição de servi-lo, porque o que o Senhor fez, meu Pai, é indescritível, é imensurável, é infinito. Ó meu Jesus querido, muito obrigado. Muito obrigado por essa revelação que vem cair como uma bomba no nosso meio e destruir conceitos e preconceitos. Venha, meu Rei, Senhor, glorifica o Teu nome em nossas vidas. Um dia o Senhor orou, dizendo, Pai, glorifica Teu Filho, para que o Teu Filho te glorifique a Ti. Nós oramos aqui, Senhor Jesus, glorifique o Teu nome, glorifique a Ti em cada um de nós, meu Senhor. Sejamos a glória Tua neste mundo. Ó, venha avivar a Tua igreja, venha renovar os Teus servos, os obreiros, os auxiliares, todos
os membros, todos venham ser renovados, meu Pai, para que a tua igreja venha ser como aquela fonte de água viva, venha jorrar pelos 4 cantos da terra, a tua luz venha brilhar em cada um de nós, e o teu nome ser honrado, respeitado por nossa causa, não em ver, Pai, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, aleluia, bendito seja o teu nome, oh aleluia, 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 engrandecido, exaltado, magnificado seja o teu nome. Ore em línguas, porque aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Aleluia, bendito seja o teu glorioso nome, meu Pai, bendito seja o teu nome na nossa vida, exaltado seja o Senhor em nossas vidas. Verdadeiramente o Senhor está no nosso meio, verdadeiramente o Senhor está aqui, agora, restaurando vidas, resgatando almas. Oh meu Pai querido e amado, nós nunca queremos ouvir aquela palavra que o Senhor enviou para os teus sacerdotes. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Oh meu Pai, que eu seja a tua honra, que sejamos a tua honra neste mundo, que as pessoas vejam a tua glória em nós, de verdade, meu Pai, vivendo na verdade, na justiça, brilhando, meu Senhor, a tua luz em todos os lugares desse mundo, e o teu nome sendo respeitado. Se não quiserem tomar o cálice da salvação, pelo menos eles vão saber, através de nós, que há um cálice da salvação em nossas vidas. Ó poderoso de Israel, que eles vejam esse cálice da salvação em nós, por onde quer que nós formos. Eu te peço, Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ninguém saia daqui da forma como entrou, meu Pai. Ninguém saia daqui, meu Senhor, com a consciência ainda impura. Não, meu Pai, mas que todos saiam na fé, na certeza, na plena convicção de que o Senhor é conosco, para que nós possamos salvar o máximo possível de almas, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e suplicamos, meu Deus, nós te suplicamos pelo amor do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Deus, as pessoas lá fora vejam Jesus em vocês. As pessoas sejam impactadas com a presença de vocês. Onde quer que vocês forem e estiverem, a presença de vocês venha iluminar e as pessoas vejam em vocês o cálice da salvação, a esperança da salvação da alma deles. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parla, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parla, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo sole che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura do paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti do lo frutto. Una
Una fontana cantanta chiazza i picciri di corrono fora e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantanta chiazza i picciri di corrono fora e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia.